Olá, meus irmãos, graça e paz. Essa é a nossa EBD online aqui da Igreja de Cristo. Meu nome é Edivaldo e eu estou aqui com vocês para juntos estudarmos o livro de Wayne Grudem, Bases da Fé Cristã. Nós estamos na lição de número 7 e o tema de hoje é O que é o homem? Mas antes de começarmos o nosso estudo, eu gostaria de convidar você para que juntos oremos para que Deus abençoe o nosso estudo. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante da presença do Senhor neste momento. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estudar a Tua palavra, Pai. Peço a Deus que neste momento seja o Senhor, ó Pai, ministrando aos nossos corações, Deus. Precisamos, ó Pai, crescer no conhecimento da Tua palavra, Senhor. Ajude-nos, ó Pai. Ministre, ó Pai, os nossos corações. É o que a gente ora neste momento e a gente agradece em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, lição de número 7, o que é o homem? É o tema da nossa lição de hoje. E da mesma forma como Deus se revela a nós através da Escritura Sagrada, Deus também revela quem é o homem. É através da Bíblia que nós vamos saber quem é o homem. E desde já eu gostaria de deixar bem claro que nós não fomos criados como resultado de uma explosão cósmica, ou não somos frutos também de uma evolução animal. Nós fomos criados por Deus. E, como eu disse, é através da palavra de Deus que nós vamos saber quem é um homem. Eu gostaria de convidar você para juntos estarmos lendo a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 1, versos 27 e 28. Se você tiver, assim como eu, uma Bíblia de papel, ela facilita também o nosso estudo e a sua marcação também, para que você possa fazer as suas anotações, para quando você ler novamente, você pegar essas anotações e já lembrar daquilo que você já estudou na palavra de Deus. Então, Gênesis capítulo 1, versos 27 e 28, diz assim a palavra do Senhor: Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Verso 28. Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, quando Deus criou, no momento da criação, Deus foi criando, né? No primeiro dia, Deus criou a luz. No segundo dia, Deus criou o céu. No terceiro dia, Deus criou a terra, suas vegetações, continentes e também o mar. No quarto dia, Deus criou o sol, as lua e as estrelas. No sexto dia, Deus criou os animais e também, por último, o homem. Então, como nós costumamos dizer, o homem foi a coroa da criação. O homem foi como se fosse para Deus ali, em termos mais atuais, a cereja do bolo da criação. Deus criou todos os seres, porém, com relação ao homem, existe algo que o diferencia das demais criações. E isso a gente pode ver em Gênesis, capítulo 2, verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Como podemos ver nas Escrituras, Deus tem algo de muito especial na criação do homem. Ele é um ser muito diferente dos animais, por exemplo. Somente o homem teve, como acabamos de ler, Deus soprando, né, o fôlego de vida na narina dos homens. Então, nos animais, por exemplo, isso não ocorre. Então, a imagem e semelhança de Deus, ela é desta forma, fazendo com que o homem
no momento da criação, ele passe a ter corpo, alma e espírito. O homem tem essa parte material e a parte imaterial, diferente dos animais. É, Isso pode ser reafirmado, a Bíblia reafirma em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e verso 23. Eu gostaria que você pudesse estar lendo juntamente comigo. 1 Tessalonicenses 5, 23. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Então aqui o autor de Tessalonicenses, ele está dizendo aqui que somos corpo, alma e espírito. A gente não encontra passagem sobre nenhum outro tipo de criação da mesma forma. Então, nós somos espírito, nós temos espírito, que é a nossa parte que tem consciência das coisas espirituais. Nós somos alma, que é a parte que tem consciência sobre nós mesmos, sobre as nossas emoções. E temos o corpo, que é a parte onde temos consciência do mundo material, físico, tangível, palpável. Portanto, o homem tem uma parte material e a parte imaterial, como falamos, a parte espiritual. E é no aspecto espiritual que temos essa semelhança com Deus, porque Deus é espírito e a semelhança dele conosco, ou nossa semelhança com ele, se encontra nesse aspecto espiritual. E através também dessa parte espiritual é que podemos ter um relacionamento com Deus, né? Ao contrário de qualquer outro tipo de animal. Para o homem, Deus ainda deu uma ordem: ser fértil, multiplicar-se, encher a terra e subjugar a terra. Ou seja, cuidar da terra, né? De dominar as aves, os peixes e todos os animais que se movem na face da terra. Desta forma, Deus fez o homem um ser perfeito e especial, criado para a glória de Deus. É o que o N. Gruden diz aqui no livro dele, né? Deus, ele não nos fez porque lhe faltasse alguma coisa. Deus não estava carente e precisava de alguém para conversar. Deus não precisava que alguém lhe rendesse louvor ou glória, ele já era glorioso. Mesmo que ele não nos fizesse, ele continuaria sendo glorioso. Deus já estava em perfeita, já estava na sua perfeição. Não precisava ter criado nós, mas ainda assim Deus nos criou. E somente esse fato já é digno de glorificarmos a Deus, de sermos gratos a Deus por ter nos criado, né? Temos aí também a Bíblia reforçando isso aí, né, em outros versículos, né, que fomos criados para a glória de Deus. Eu vou citar aqui Isaías 43, verso 7. Diz assim: todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Hebreus capítulo 2, versos 7 e 8, diz também assim: tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Este, então, é o sentido da vida. O homem foi criado para glorificar a Deus, através do quê? Da sua vida. Então, o objetivo principal da minha e da sua vida deve ser, ou pelo menos deveria ser, viver para a glória dele. E isso é o que faz com que nós sejamos saciados. O ser humano, longe do seu propósito, ele fica um ser vazio. E a cada vez mais, esse vazio, o ser humano acaba tentando preencher em outras coisas. E a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo.
Então, cada vez mais esse vazio vai se aumentando quando ele não é direcionado para Deus. Somente vivendo para a glória de Deus é que nossa vida terá significado, dando a alegria verdadeira que todos nós ansiamos. Dar glória a Deus faz parte da vida que Jesus falou em João 10:10, quando Jesus disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Uma das maneiras pelas quais podemos glorificar a Deus é deleitando-nos nele. No Salmo 16, verso 11, Davi diz: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Então, a verdadeira alegria, a alegria constante, permanente, verdadeira, se encontra quando nós deleitamos-nos em Deus, quando descansamos em Deus, quando entregamos completamente a nossa vida a Deus e buscamos viver o propósito dele para nós aqui na terra. Quando vivemos de forma como Deus planejou, isso é revertido para a glória dele, através de nós mesmos glorificando o nome dele e através também de outras pessoas que glorificam o nome de Deus. Em outras palavras, quando eu e você vivemos de forma íntegra, reta, dedicados a Deus, em oração, em conhecimento dele, vivendo o amor, né, que ele espera, em justiça, renunciando todo e qualquer tipo de pecado, somos luz no meio das trevas. E é isso que faz com que Deus seja glorificado. Deus é glorificado através das nossas vidas. Deus recebe isso como a glorificação para Ele. Nós podemos citar como exemplo, né, de uma vida que glorificava a Deus, Jó. No capítulo 2 e verso 3, o Senhor diz a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Então, Deus se sentia glorificado através da vida de Jó. E Deus espera isso de nós também, que tenhamos um exemplo de Jó para nossas vidas. Criados também à imagem de Deus, né? Um outro aspecto aqui abordado por Wayne Grudem é criado à imagem de Deus. Se a Bíblia tivesse dito apenas que fomos criados para a glória de Deus, tão somente isso já seria um fato extraordinário. Mas, porém, a Bíblia fala mais ainda, porque para a glória de Deus, como Salmos 19, verso 1, né, então somos diversificados, somos diferentes da demais criação, como eu já disse aqui no começo. E não seríamos tão diferentes se fossem só criados para a glória de Deus. Por quê? No Salmo 19, verso 1, né, é dito que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama as obras das mãos deles. Então, as obras da mão de Deus, toda a natureza, toda a beleza que a gente vê, ela por si só, ela já glorifica a Deus. Então, como eu disse, nós fomos criados para diferente das demais criações. E um aspecto de glorificação temos em nossa vida e as outras criações também têm esse sentido de glorificação. Mas com o ser humano, com o homem, isso vai além. Nós fomos criados à imagem de Deus. Por exemplo, somos criaturas morais, né? Somos criaturas morais. Temos um senso, né, dentro de nós do certo e errado. Então, esse senso, na verdade, ele é um reflexo da perfeita justiça de Deus, né, colocada em nós. Então, isso é apenas um reflexo, e esse senso aí é só o ser humano que tem, foi colocado por Deus. E além disso, o nosso espírito é reflexo da natureza divina, e ele é que nos permite ter uma relação com ele. Então, quando houve o sopro de vida nas narinas do homem, na verdade, isso veio colocar no homem o espírito, a alma vivente. Então, é através disso
dessa vida espiritual que temos conexão, que podemos ter relacionamento com Deus. E as demais criações não têm esse privilégio que temos. Deus conversava diretamente com Adão, e Deus esperava isso, né, de todo ser humano, esse contato, esse relacionamento mais próximo. Ao determinar que o homem multiplicasse, enchesse a terra, na verdade, isso traria a imagem de Deus espalhada por toda a terra. Seríamos todos, plano original, representantes de Deus. Seria a imagem de Deus espalhada por toda a criação, por toda a terra. As obras das mãos dos homens seriam apenas boas, não teria obras más. Por quê? Porque Deus é bom, a essência de Deus é bom e estava no homem. Mas, infelizmente, o homem pecou. E com o pecado, o homem se afastou de Deus. A iniquidade entrou no homem e contaminou toda a descendência. A imagem de Deus já não se vê mais perfeitamente no homem, ficou distorcida. O homem se tornou no que podemos ver ainda hoje. O homem se tornou o quê? Um ser mau, um ser mentiroso, soberbo, egoísta, imoral, um ser com vícios, cheio de inimizades. E por aí vai. Esse não era o plano original para o homem. Na multiplicação, através de Adão, o molde ficou prejudicado. Muitas das vezes a gente acaba até podendo questionar, muitas pessoas questionam, poxa vida, mas foi Adão que pecou, não fui eu que pequei. Por que que eu sou pecador? E eu vou te explicar neste momento. Porque o modelo, o molde foi contaminado. O homem Adão, ele recebeu uma ordem de Deus. Deus fez ele perfeito. E ele recebeu uma ordem de Deus para que ele multiplicasse. Ou seja, a partir dele seriam geradas outras pessoas, até chegar nos dias de hoje em nós. Então, esse molde, esse modelo, é como se Adão fosse a forma do homem. E quando Adão pecou, é como se essa forma aí de bolo tivesse caído, uma forma de bolo, tivesse caído no chão e amassado. E uma forma amassada, se você vai fazer outros bolos nele, o que que vai acontecer? Toda vez que for fabricado, for feito um outro bolo, vai sair um amassadinho ali, vai sair uma imperfeição. Então, por isso que, através do pecado de Adão, nós também pecamos. Nós também somos pecadores. E a Bíblia diz, em Romanos 3:23, diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, da mesma forma que o pecado entrou por um homem, pelo homem Jesus Cristo, pela vinda do nosso Deus, pela vinda dele, pela vida dele aqui na terra, pela morte e ressurreição dele, nós também podemos ter essa imagem restaurada. Deus pode nos levar novamente àquilo que era o plano original de Deus. Para sermos o quê? Para sermos a imagem do seu Filho. Porque Jesus, quando veio, sua vinda terrena, ele manifestou aqui claramente o que era o plano original. Ele era a representação do Deus invisível aqui na terra. Colossenses capítulo 1, verso 15, diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus não só veio para o perdão dos nossos pecados, mas também para revelar a perfeita imagem de Deus aqui na terra. A forma pela qual devemos viver, pensar, se relacionar com o próximo e com Deus. Nossas responsabilidades. O Wayne Gruden, ele enfatizou algumas coisas também sobre as nossas responsabilidades como criaturas feitas à imagem de Deus. Um dos tópicos aqui que eu separei, né, para a gente meditar, é ser representantes de Deus aqui na Terra. Então, o nosso foco, a nossa tarefa principal, a nossa responsabilidade aqui, a principal é ser representante de Deus aqui na Terra. Então, o que seria isso?
refletir essa imagem de Deus. Porque uma vez que nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele já nos perdoou, nos purificou de todo pecado, nos ensinou a viver e enviou o Espírito Santo que habita em nós, para nos lembrar, para nos conduzir pelos caminhos que é da vontade de Deus. Então nós devemos ser representantes de Deus aqui na terra, ser pequenas cópias de Jesus por esse mundo. Outra responsabilidade como criatura feita à imagem de Deus é multiplicar-se. Foi dito lá em Gênesis, né, para Adão e essa ordem também para o homem. Multiplique-se. Então, o plano original de Deus é que tenhamos filhos, é que tenhamos, né, herdeiros, né? Hoje o mundo prega contra isso. Na verdade, a sociedade, esse mundo que nós vivemos, as pessoas estão sendo manipuladas a pensar mais em si e menos nas coisas de Deus. As pessoas evitam ter filhos para evitar gastos, para sobrar mais dinheiro, para eu ter mais materiais. E o ser humano se tornou egoísta, né? E nós, como representantes de Deus, não. Nós temos que nos multiplicar. Exceto, logicamente, questões de saúde, coisas que são conhecidas, né, por Deus. A gente não deve ter essa opção, nós, como cristãos, como representantes de Deus na terra, né, de buscar viver para nós mesmos, né, fazer de pets filhos. Isso não é o plano original de Deus para nós. Outra, outra questão, como responsabilidade colocada aqui por Wayne Gruden, é subjugar a terra, dominar os animais e peixes, ser mordomos bons, de forma que lhe traga honra. Então, a nossa relação com relação ao planeta, com relação à natureza, os outros animais, tem que ser, sobretudo, com respeito. Nossa forma, nós temos que olhar como se nós estivéssemos fazendo e estamos fazendo para Deus. Quando, por exemplo, num passeio, talvez numa praia, seja num campo, numa zona rural, você acaba jogando um lixo, né? Ah, não tem ninguém vendo, eu vou jogar aqui, o mar se encarrega de se virar com isso depois. Na verdade, você está fazendo mal, não só para a própria natureza, como você está desrespeitando o Criador. Você deve zelar por isso. A sua responsabilidade é zelar por isso, é cuidar disso aí. Então nós devemos fazer de tudo para que a terra seja mais semelhante ao que ele pretendia que fosse, e com isso a glória dele vai ser dada, vai ser entregue. O Wayne Grudem também diz que, assim, tenhamos grande esperança e respeito por todas as pessoas, pois, como nós, são o ponto culminante da infinita, sábia e engenhosa criação divina. Elas têm o potencial de retornarem à beleza de Jesus, a imagem do Deus invisível, voltando as costas para os seus pecados e retornando ao Criador. Então, nós devemos olhar sempre para o ser humano, olhar sempre para o próximo com esse olhar de respeito, porque o plano original de Deus para a vida de cada pessoa é um plano muito bom, é um plano maravilhoso. E o pecado veio a destruir isso, mas Deus está restabelecendo isso através de Cristo. Jesus veio, viveu, morreu e ressuscitou para nos resgatar, para restabelecer essa imagem e semelhança de Deus na salvação. E eu gostaria de concluir dizendo que o homem foi criado à semelhança de Deus. O pecado distorceu completamente essa imagem. E um exemplo que eu gosto de estar colocando com relação a isso, nós estivéssemos num local afastado da zona urbana, né, no meio da natureza, num lago, onde essa água é muito limpa, cristalina, e num dia de lua cheia, de céu enluarado, e eu não sei se você já teve a oportunidade de estar, eu já estive, em um local assim. Quando você olha chega próximo da água, você olha com aquele céu todo, né, claro da lua, você acaba, pela limpeza da água, por estar tão limpo, você acaba enxergando o seu rosto ali. E assim também era o projeto de Deus para o homem. É o projeto de Deus para o homem, na verdade. Era se enxergar Deus desta forma, no ser humano.
Só que o pecado, o que que o pecado fez? O pecado tornou essa água suja. O pecado tornou essa água barrenta. E o pecado faz isso na vida do homem. E quando o homem pecou e sujou essa água, Deus já não era mais visto no rosto do ser humano. A boa notícia é que Jesus, ele veio para restaurar isso aí. Deus pode, através de Cristo Jesus, limpar essa água da sua vida. Deus pode transformar a sua vida. Deus pode te perdoar de todos os pecados, remover toda essa sujeira e fazer você viver uma nova vida. Esse é o plano de Deus, para que novamente essa água fique limpa e que Deus possa ser visto quando o seu rosto for colocado em alguma situação. Então, eu gostaria também de, só para reafirmar isso que eu disse, Apocalipse 21, verso 5 diz que Jesus está fazendo nova todas as coisas. E o plano de Deus, conforme Jesus disse, também reafirmou lá no Sermão do Monte, Mateus 5,16 diz assim: assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Eu agradeço a oportunidade e a sua companhia. Muito obrigado e até uma próxima aula.